Olá, senhores e senhoras, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que traz hoje para você a prova que acabou de acontecer, aconteceu ontem essa prova, a prova de raciocínio lógico do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, para o cargo de agente de segurança penitenciário. Essa é mais uma prova organizada pela Fundação Getúlio Vargas. Aqui no canal a gente tem uma playlist só com provas da FGV, já viu? Se não viu, veja neste link que vai aparecer aqui agora. E se você estiver se preparando para o concurso de agente penitenciário, no fim do vídeo vou deixar para você mais material desse tipo de concurso que já tem aqui na Central dos Números. Beleza? O que você achou dessa prova? Você fez essa prova? O que você achou dessa prova? No meu ponto de vista, as provas para agente penitenciário de Minas têm um nível elevado. Não são questões tão facinhas não, né? Você concorda? Concorda, discorda, sem corda? Vamos lá então ver as 10 questões, ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão. Os amigos Beto, Carlos e Fred participaram de uma corrida de longa distância. Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos e 4 minutos e 47 segundos depois de Fred. Carlos fez o percurso todo em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Fred fez o percurso todo em quantas horas, minutos e segundos? Então aqui a gente tem uma questão de continha, para ver se você sabe subtrair números de horas, né? Horas, minutos e segundos. Primeiro, posição das pessoas. Tem o Beto chegou antes do Carlos, então o Beto está na frente do Carlos, e o Beto chegou depois do Fred, então o Fred é o primeiro, né? Então tem lá o Fred, o Beto e o Carlos. O Beto chegou antes do Carlos e chegou depois do Fred. Fred primeiro, Beto segundo, Carlos terceiro. O problema deu para a gente o tempo do Carlos, 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. E disse que o Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes do Carlos. Então, a gente vai pegar o tempo do Carlos, subtrair 3 minutos e 32 segundos para achar o tempo do Beto. Beleza? Então, faz lá 1 hora, 10 minutos e 15 segundos, menos 3 minutos e 32 segundos. Como é que você faz subtração de horas, minutos e segundos? Coloca unidade debaixo de unidade. 1 hora, 10 minutos, 15 segundos, menos 3 minutos e 32 segundos. Observe que aqui você tem 15 segundos menos 32 segundos. Não é possível fazer essa subtração. Então, você tem que passar emprestado 1 minuto para os segundos. Quantos segundos tem em 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Então, você vai passar 1 minuto para cá. Você vai passar 60 segundos para cá. Beleza? Então, 15 segundos mais 60 segundos, mais 1 minuto, dá 75 segundos. Certo? Se eu peguei 1 minuto para passar para cá, 10 minutos menos 1 minuto, sobram 9 minutos. Então, 1 hora, 10 minutos e 15 segundos é a mesma coisa que 1 hora, 9 minutos e 75 segundos. Beleza? Peguei 1 minuto, passei para cá como 60 segundos. Agora a gente consegue fazer a subtração. 75 menos 32, 5 menos 2 dá 3, 7 menos 3 dá 4, 9 menos 3 dá 6. Né? 1 hora, 6 minutos e 43 segundos. Esse é o tempo do Beto. O Beto terminou a prova 1 hora, 6 minutos e 43 segundos. E o Fred? O Fred terminou 4 minutos e 47 segundos antes do Beto, né? Então, se o Beto terminou esse tempo depois do Fred, o Fred terminou 4 minutos e 47 segundos antes do Beto. Então, a gente vai pegar esse tempo do Beto e subtrair 4 minutos e 47 segundos. Coloca aqui, menos 4 minutos e 47 segundos. De novo, subtração, 43 menos 47 não dá, né? Então, vou ter que pegar 1 minuto emprestado de novo. 1 minuto, 60 segundos. 60 segundos passa para cá. 43, tinha 43. Adicionei 1 minuto, adicionei 60 segundos. 43 mais 60 dá 103, certo? Então, eu vou ter 1 hora, tinha 6 minutos, tirei 1, ficou 5. Coloquei 60 segundos, 1 minuto aqui. 43 mais 60, 103. Agora consigo subtrair isso de 4 minutos e 47 segundos, né? 103 menos 47, 13 menos 7 vai dar 6.
Peguei o emprestado, 9 menos 4 dá 5, né? 56. 5 menos 4 dá 1, 1 hora continua lá. Então, o tempo do Fred foi 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. Essa é a resposta à questão, né? Fred fez o percurso nesse tempo, então essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Quem tem dúvida, pergunta aqui na Central dos Números. Não fica com a dúvida, só escrever, deixa o comentário aqui embaixo que você vai receber uma resposta para esclarecer a sua dúvida. Fechado? Não fica com dúvida. E claro, se você é a pessoa que não tem dúvida, não tem problema. Pode deixar o comentário assim mesmo para ajudar o nosso querido algoritmo a gostar da gente. Valeu, bora para a próxima. Questão 22. Questão de conjunto. Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio resolveu formar dois grupos no WhatsApp, GP1 e GP2. Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do GP1 nem do GP2 e que os números de participantes do GP1 e do GP2 são, respectivamente, 41 e 32. O número de estudantes que participaram simultaneamente dos dois grupos é qual? É uma questão típica de conjunto, né? Existem uns macetes para resolver esse tipo de questão sem montar o conjunto, mas eu não sei se todo mundo entende de onde vêm esses macetes. O macete é o seguinte: você tem lá 60 estudantes, 7 resolveram, 7 não participaram. Então, o total de estudantes que participaram, 60 menos 7, 53. Você vai somar aqui os dois conjuntos, 41 menos 32, o que dá 73, e vai subtrair do total. 73 menos 53 vai dar 20. Então, a resposta vai ser 20, tá bom? Então, soma os dois grupos, subtrai do total. Só que o total não é 60 é 53. Beleza? Só isso. De onde que veio esse raciocínio? 41 mais 32 menos 53. Veio dos conjuntos. Tem dois conjuntos. Conjunto GP1, que tem 41 pessoas, e o conjunto GP2, que tem 32 pessoas. Tinham 60 no total, desses 60, 7 ficaram aqui do lado de fora, 7 não participaram, sobrando 53 estudantes no total. Beleza? Participando dos dois conjuntos. Ele quer saber o quê? Quer saber os estudantes que participaram dos dois grupos, quer saber os estudantes que estão aqui. Ó. Então, você tem um conjunto azul e um conjunto verde, e esses conjuntos se encontram. Aqui nesse meio, se observa, tem uma parte verde e uma parte azul. Então, aqui no meio, você vai ter as pessoas que participam dos dois conjuntos ao mesmo tempo. É o que ele quer saber, então vamos chamar essas pessoas aqui de X. Tem X pessoas que participam dos dois conjuntos. Beleza. Dentro do conjunto azul todo, tem 41 pessoas que o problema falou para a gente. Então, dentro do azul todo, tem 41. Dessas 41 pessoas, já tem X aqui. Então, quantas pessoas vão estar aqui nessa parte do conjunto azul? Ou seja, pessoas que fazem parte só do GP1, mas não do GP2. Vai ter o total de pessoas que tem no conjunto, 41, menos essa X. Né? Então, aqui vão ter 41 pessoas menos essa X. E do lado de cá? Do lado de cá tem 32 pessoas dentro do conjunto verde. Dessas 32, X já estão colocadas aqui. Então, aqui nessa parte, pertencendo só ao conjunto verde, mas não ao azul, vão ter 32 pessoas menos X. Entendido? Só esse raciocínio. Agora, se você somar todas essas pessoas, o total vai dar 53 pessoas, né? O número de participantes são 60 menos os 7 que estão do lado de fora, 60 menos 7, 53. Se a gente somar 41 menos x mais 32 menos x, 41 menos x mais 32 menos x, o total vai dar 53 pessoas. Beleza? Só fazer continha. 41 mais 32, 73. Menos x mais x dá zero. Vai sobrar então só esse menos x aqui. Então, vou ter 73 menos x. 73 menos x igual a 53. Se eu quero achar o valor positivo de x, vou pegar o x que está desse lado, passar para o outro lado, que ele vai ficar positivo. Né? E vou pegar o 53 que está desse lado, e não me interessa, passa para o lado de cá. Vai passar negativo. Então, vou ter 73 menos 53 é igual a x. 73 menos 53 dá, ó, repetir a conta, dá 20. Dá 20, né? Então, 73 menos 53
dá 20. X é igual a 20, x é o número de estudantes que participam dos dois grupos ao mesmo tempo. Então, essa é mesmo a resposta dessa questão. Certinho? Então, se você tiver uma questão de conjunto assim, você pode montar os conjuntos, se você tiver facilidade para visualizar, ou você pode tentar usar aí o macete, né? Ele te deu o número de pessoas dos dois conjuntos, soma e subtrai do total. Só que no caso aqui o total não era 60, é 60 menos 7, 53. Fechou? Bora para a próxima, questão número 23. Questão do like. Deixa o like no vídeo aí. Então, além de comentar, deixa o like que você ajuda o nosso trabalho, ajuda o nosso canal a crescer. Combinado? Antônio e Carlos trabalham em uma mesma empresa de segurança e na escala de plantões, em determinado mês, Antônio tinha 4 plantões a mais do que Carlos. Entretanto, por questões pessoais, Antônio pediu a Carlos que o substituísse em 3 plantões. É correto concluir que nesse determinado mês, quantos plantões um fez a mais do que o outro. Para fazer esse tipo de questão, observa que ele dá um dado generalista. Antônio tinha 4 plantões a mais do que Carlos, mas você não sabe quantos plantões o Antônio tinha, nem o Carlos tinha. Então, você pode fazer uma suposição, e para qualquer valor que você colocar da sua suposição, o resultado tem que dar certo, tá bom? Então, vamos supor aí que o Antônio tinha dado 10 plantões e o Carlos tinha dado 6 plantões. O Antônio não tinha 4 plantões a mais do que o Carlos, 10 não é 4 unidades a mais do que 6, então, respeitando a regra que ele deu, Antônio com 4 a mais, você pode colocar qualquer número aqui. Você poderia colocar 5 e 1, né? 6 e 2. Eu escolhi 10 e 6, tá? Porque eu gosto de números mais inteiros assim, que termina em zero, que fica mais fácil fazer continha. 10. Beleza, né? Então, o Antônio tinha 10 plantões e o Carlos vai ter 4 a menos, né? Porque o Antônio tinha 4 plantões a mais do que o Carlos. Então, o Carlos vai ter 6. Aí, o Antônio pediu o Carlos para substituir em 3 plantões. Então, o Antônio não vai dar 10 plantões. O Carlos vai substituir em 3. Então, o plantão é ótimo, né? O Antônio vai ter 3 plantões a menos e o Carlos vai ter 3 plantões a mais, né? Se o Antônio pediu o Carlos para substituir, o Antônio não vai fazer, não vai trabalhar e o Carlos vai trabalhar. Então, subtrai 3 aqui e soma 3 aqui embaixo. 10 menos 3 dá 7, 6 mais 3 dá 9. Beleza? Então, no fim das contas, o Carlos fez 2 plantões a mais que o Antônio. O Carlos fez 2 plantões a mais que o Antônio. Então, essa vai ser a resposta. O Carlos fez 2 plantões a mais que o Antônio. Beleza? Entendido? Dúvidas? Esse é o jeito mais fácil que tinha para resolver essa questão na hora da prova. Igual eu falei, respeitando a proporção que foi dada aqui, você poderia escolher qualquer número aqui que você ia chegar no resultado de que Carlos fez 2 plantões a mais do que o Antônio. Beleza? Vamos para a próxima, questão número 24. Partindo de um retângulo, Eduardo construiu 2 outros retângulos R1 e R2. As dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial e as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. A razão, o que é razão? Razão é a divisão. A divisão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é qual? De novo, ele deu para a gente dados gerais, a gente pode inventar qualquer número que respeite essa condição geral aqui. Então, vamos falar que o retângulo inicial tinha lá de medidas. Retângulo inicial media 10 de largura, 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Poderia escolher 5 e 2, 5 e 10. Poderia escolher qualquer número aqui, tá bom? Desde que tivesse uma medida para a largura e uma medida para o comprimento. Escolhe números que vão facilitar seus cálculos. Então, você tem que pegar metade e depois tem que pegar o dobro. Então, peguei números que terminam em zero, porque fica fácil calcular metade e calcular o dobro. Beleza? Então, escolhi 10 de largura e 20 de comprimento. Você pode escolher qualquer número que você quiser aí, desde que você consiga calcular metade e o dobro desses números. O R1, as dimensões do R1. Quais são as dimensões do retângulo? As dimensões são a largura e o comprimento.
As dimensões do R1 são metade das dimensões do retângulo inicial. Então, o R1 vai medir, a largura do R1 vai medir metade de 10 e o comprimento é metade de 20. Metade de 10 é 5, metade de 20 é 10. Né? Então, R1, dimensões são a metade, 10 dividido por 2 dá 5, 20 dividido por 2 dá 10. E o R2? R2 tem medidas que são o dobro. O dobro é 2 vezes mais, né? Então, o R2 vai ter 2 vezes 10, 20 de largura, 2 vezes 20, 40 de comprimento. Ok? Agora, ele quer a razão entre a área R2 e R1. Então, ele quer que a gente divida a área do R2 pela área do R1, né? Razão, divisão entre áreas de R2 e R1. Qual que é a área do R2? É a largura vezes o comprimento, 20 vezes 40. Então, pus a área do R2 aqui, 20 vezes 40. E vou dividir essa área pela área do R1. Qual que é a área do R1? 5 vezes 10. 5 vezes 10. Ok? Só fazer continha. 20 dividido por 5 dá 4. 40 dividido por 10 dá 4. Então, vai sobrar 4 vezes 4. Né? 4 vezes 4 é igual a 16. Sendo assim, a razão é 16. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser usar uma incógnita x e y, vai dar certo do mesmo jeito. Se você escolher aqui 100 e 200, vai dar 16 do mesmo jeito. Qualquer valor que você escolher aqui, vai dar o 16 no fim para o cálculo dessa razão, dessa divisão. Combinado? Então, o jeito mais fácil de fazer essa questão e anterior era atribuindo valores, supondo valores. Combinado? Vamos para a questão número 25. Em um grupo de 120 pessoas, 50 são adultos, de 21 a 60 anos, e para cada 2 jovens até 20 anos, há 5 idosos acima de 60. Nesse grupo, o número total de vacinados contra a Covid-19 é o triplo do número de não vacinados. Além disso, metade dos vacinados são idosos e 1/3 dos vacinados são adultos. É correto concluir que nesse grupo de pessoas há quantos não vacinados e vacinados. Essa é uma questão de proporção e que é trabalhosa, né? Ela é mais trabalhosa do que difícil, né? Então, vamos lá, parte por parte. Você tem 120 pessoas no total. Dessas 120, 50 são adultos. Se 50 são adultos, quantos são idosos e jovens? Basta subtrair 120 menos 50, né? Total de pessoas 120, adultos são 50, idosos e jovens vão ser 120 menos os 50 adultos. 120 menos 50 dá 70 idosos e jovens. Aí o problema deu para a gente a proporção entre jovens e idosos. Para cada 2 jovens, há 5 idosos. Para cada 2 jovens, há 5 idosos. Qual que é a soma de indivíduos aqui? 2 jovens mais 5 idosos dá 7 pessoas no total. Observe que idosos e jovens, na realidade, são 70 pessoas. O que eu tenho que fazer com esses 7, com essas 7 aqui, para virar 70? Tem que multiplicar por 10. Então, para eu achar o número total de o número de jovens e de idosos, basta eu multiplicar tudo isso aqui por 10, né? Porque aí eu vou chegar no total de 70 idosos e jovens. Entende? Aqui tem 7, 7 vezes 10 vai dar os 70. Então, eu faço 2 vezes 10, 20. 5 vezes 10, 50. 20 mais 50, 20 jovens mais 50 idosos dá os 70 idosos e jovens que a gente calculou anteriormente. Ok? Então, sei quantas pessoas tem de cada faixa etária: 50 adultos, 50 idosos e 20 jovens. Vamos para as vacinas. O número total de vacinados é o triplo do número de não vacinados. Aqui que pega muita gente. Vacinados é o triplo de não vacinados. Você sabe quantos são os não vacinados? Não. Então vamos chamar os não vacinados de X. Existem X não vacinados. Por que eu não posso atribuir um valor qualquer? Porque aqui a gente já tem um número definido de pessoas, 120. Né? Então, não posso atribuir um valor qualquer igual fiz nas outras questões. Ok? Então, vou ter que falar que os não vacinados são X. E os vacinados são o triplo de X. O triplo de X é 3X. Então, vacinados 3X, não vacinados X. Qual é o total de pessoas? 3X mais X, 4X pessoas vacinadas e não vacinadas.
A gente sabe que o total de pessoas é 120. Então, esses 4x aqui são iguais a 120. Né? Esse, né, o total de pessoas vacinados e não vacinados de todas as faixas etárias iguala 4x igual a 120. 4x igual a 120, x vai ser 120 dividido por 4. 120 dividido por 4 dá 30 pessoas. Então, x é igual a 30. Os não vacinados são x, então os não vacinados são 30. Os vacinados são 3x, são 3 vezes 30, né? 3 vezes 30 dá 90. Então, existem 30 não vacinados e 90 vacinados. Agora, vamos ver por faixa etária. Metade dos vacinados são idosos. Então, metade de 90 são idosos. Metade de 90 dá 45, né? 90 dividido por 2, 45 idosos vacinados. Quantos idosos não foram vacinados? Você tem quantos idosos no total? Idosos, aqui ó, 50 idosos no total. 50 menos 45, existem 5 idosos não vacinados. Beleza? Então, idosos vacinados 45, idosos não vacinados 5. Adultos. 1/3 dos vacinados são adultos, então é 1/3 de 90, 90 vezes 1/3, né? 90 vezes 1/3, 90 vezes 1, 90, 90 dividido por 3 dá 30, existem 30 adultos vacinados, total de adultos 50, então os não vacinados serão 50 menos 30, 50 menos 30 dá 20 adultos não vacinados. Perfeito? E os jovens? Os jovens são as pessoas que não são nem adultos nem idosos, né? Então, você tem 90 vacinados, tem 45 idosos e 30 adultos. Então, para achar os jovens vacinados, basta subtrair 90 menos 45 menos 30. 90 menos 45, 45. 45 menos 30, 15. Existem 15 jovens vacinados. Jovens não vacinados, tem 20 jovens no total. 20 menos 15 dá 5. Então, já sabe todo mundo que está vacinado e todo mundo que não está vacinado. Parte para as alternativas. 20 adultos não vacinados? Adultos não vacinados. 20. Sim, essa é a resposta da questão. Ufa! Podia ter parado antes aqui, né? Então, era só fazer esses cálculos todos na hora da prova, com calma e paciência, que você chegava na resposta. Então, como eu disse, não é uma questão tão difícil, mas é sim uma questão trabalhosa que ia demandar bastante tempo de você na hora da prova. Concorda? Vamos para a questão número 26. Essa questão aqui, quem acompanha a Central dos Números não podia errar. A gente tem uma playlist só com aulas de lógica, já viu? Se não viu, veja nesse link aqui, aulas de noções de lógica. Lá nas aulas de noções de lógica tem a resposta a essa questão. Considere a afirmação: Pedro comprou a moto e não vendeu o carro. Sabendo que essa afirmação é falsa, então, o que a gente responde? Então, ele disse que esse E é falso. Se é falso, a gente quer a negação desse E, né? Negação, o que era verdadeiro, vira falso. Então, ele quer só que você saiba qual é a negação desse E. Para negar o E, o que você faz? Nega tudo, troca o E por OU. Negação do E, negação da conjunção. Nega tudo, troca o E por OU. Lá nas nossas aulas tem tintim por tintim explicando esse caso de negação. Tá bom? Só decorar isso. Negação do E, nega tudo, troca o E por OU. Então, vamos negar. Como que a gente nega Pedro comprou a moto? Basta falar que ele não comprou. Pedro não comprou a moto. Troca o E por OU. Escreve OU. Nega, não vendeu o carro. Como você nega uma frase que já tem o não? Basta você tirar o não, né? Então, negação de não vender o carro é vendeu o carro. Então, tá aqui a resposta. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Só isso. Essa questão, se você estudou aqui no canal, você resolvia em 30 segundos. Eu expliquei tintim por tintim aqui, né? Mas na hora da prova, bateu o olho, resolve em 30 segundos. Essa aqui não podia perder, não. Vamos para a questão número 27. Inscrição, a gente já está chegando nos 100 mil inscritos, um dia a gente chega, então conto com você, vem fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Os conjuntos A, B e C possuem cada um 10 elementos e são tais que A e B possuem elementos em comum
B e C possuem elementos em comum, mas A e C não possuem elementos em comum. Entre os elementos da união dos três conjuntos, sabe-se que 8 elementos pertencem ao conjunto A, 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C, apenas ao A e apenas ao C. O número de elementos que pertencem apenas ao B são quantos elementos, né? Então, vamos lá, coloca os conjuntos. Tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, certo? O problema disse que dentro do conjunto A, apenas do A, ou seja, o conjunto A é esse conjunto azul inteiro. Esse A tem um encontro aqui com o conjunto verde, o B, e tem um encontro com o conjunto vermelho, que é o C. Então, nessa parte aqui que está do lado de fora, são os elementos que pertencem só ao A. Então, o problema disso para a gente é que aqui tem 8 elementos. Coloca 8 aqui. E 5 elementos pertencem só ao C. O C é o conjunto vermelho. Então, observa, aqui nessa parte do conjunto C, que não encontra nem o azul nem o verde, tem 5 elementos. O problema também falou para a gente que A e C não possuem elementos comuns. Então, o conjunto C e o conjunto A, o conjunto azul e o vermelho, no encontro entre eles, não existem elementos. Então, aqui tem 0 elementos, aqui tem 0 elementos. Por quê? Estou tendo o encontro do azul com o vermelho, o A e o C. Não existem elementos comuns entre o A e o C. Então, é 0. Beleza. O problema diz para a gente que cada conjunto tem 10 elementos. Então, dentro da parte azul inteira, tem que ter 10. Você já tem 8 aqui. Então, quantos que faltam? Faltam 2. Então, nessa parte aqui do conjunto azul, vão ter 2 elementos. Concorda? 8 mais 2 não dá 10. Então, dentro da bolinha azul inteira, tem 10. 8 mais 2, 10. Certo? Dentro da bolinha vermelha, tem que ter 10 também, porque cada conjunto tem 10 elementos. Você já tem 5 aqui, então aqui vai ter mais 5, certo? Dentro do conjunto verde, dentro do verde inteiro tem que ter 10 elementos. Você já tem 5 mais 2, 7. Você já tem 7 aqui. Então, nessa parte aqui, pertencente só ao conjunto B, você tem 10 menos 7. 10 menos 7 dá 3 elementos. É isso que o problema quer saber, o número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Então, são 3 elementos. Essa é a resposta da questão. Beleza? Se tem mais facilidade, você faria essa questão igual fez lá a primeira questão de conjuntos, né? Então, você faz 10 menos 8, 2, 10 menos 5, 5. Então, você vai ter 2 e 5, 5 mais 2, 7, 10 menos 7, 3. Beleza? Mas não é todo mundo que consegue visualizar assim esses macetes. Eu, pelo menos, prefiro desenhar os conjuntos, que aí não resta dúvida nenhuma do raciocínio. Gasta um pouquinho mais de tempo, né? Mas não é muito mais tempo do que você ficar pensando se aquele raciocínio que você usou está certo ou está errado. Né? No conjunto você vê lá e garante que você vai acertar a questão. Ok? Vamos para a questão número 28. Essa questão aqui talvez seja a questão mais fácil da prova. O que você acha? A figura a seguir mostra 11 pontos numerados sobre uma circunferência. Então, tem aqui de 1 até 11. Percorrendo a circunferência no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? É aquele contrário do relógio. O relógio roda para a direita, né? A gente vai percorrer o sentido contrário do relógio, anti-horário. A gente vai rodar para a esquerda. 9 desses pontos serão apagados de acordo com a seguinte regra. Após um ponto ser apagado, pule 2 pontos ainda não apagados e apague o seguinte. Então, apagou um ponto, pula 2 não apagados e apaga o seguinte. Comece apagando o ponto de número 3 e siga a regra. A soma dos números dos 2 últimos pontos que não foram apagados é qual? Então, vamos apagar o 3. Apagamos o 3 foi o primeiro ponto apagado. Aí, vou pular 2 pontos no sentido anti-horário e apagar o próximo. Então, pula 1, 2, apaga o próximo. Vou apagar o 6. Então, o 6 é o segundo, né? Pula 2, 1, 2, apaga o próximo. Apaguei o 9. Pula 2, 1, 2, apaga o próximo. Apaguei 1.
pula 2. 1, 2. Tem que pular pontos que ainda não foram apagados. Então, estava aqui. 1, 2. Esse ponto aqui já foi apagado, né? 1, 2, apaga o próximo. Vou apagar o 5. Esse é o quinto, né? Pula 2. 1, 2, apaga o próximo. Vou apagar o 10. Esse é o sexto. Pula 2 não apagados. 1, 2. Vou apagar agora esse aqui. Esse é o sétimo ponto apagado. Precisa ter 9. Pula 2. 1, 2. Eu vou apagar o 11. Esse é o oitavo. Falta só mais um. Pula 2. 1, 2. Vou apagar o 8. Certo? Esse é o nono ponto apagado. Somando os dois últimos pontos. 7 mais 2. 7 mais 2 dá 9. Corre para o abraço. Então, essa questão era só para ver se você estava prestando atenção, se estava com paciência na hora da prova, né? Porque é uma questão bem facinha. Concorda? Vamos para a questão número 29, penúltima questão. Essa questão aqui é fácil, mas tinha que ter, é tipo uma questão de sequência, né? Mas tinha que ter uma noção assim para você perceber que ela era fácil. Sobre uma reta, a partir de um ponto inicial, uma pessoa faz a seguinte sequência de movimentos: um passo para frente, 2 para trás. Para que a pessoa vai fazer isso, né? 3 para frente, 4 para trás e assim por diante. O último movimento dessa pessoa foi de 29 passos para frente. A distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial é qual? Vamos ver a lógica dessa sequência. Então, a pessoa começou lá nesse círculo. Primeiro movimento, deu um passo para frente. Então, deu um passo para frente, veio parar para cá. Depois que ela deu um passo para frente, o último movimento que ela fez, ó, 29 passos para frente. Então, a gente vai olhar o que acontece quando a pessoa dá passos para frente. Um passo para frente, a pessoa está um passo antes do início, né? Um passo, ao andar um para frente, ela está a um passo do início. Aí essa pessoa quis brincar com a nossa paciência e andou 2 passos para trás. Então ela estava aqui, andou 1, 2. Ela vai vir parar aqui, beleza? A pessoa está aqui. Agora ela vai andar 3 para frente. Então ela vai andar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantos passos essa pessoa está em relação à posição inicial depois que ela andou 3 para frente? Ela está 1, 2 passos. Então, ao andar 3, ela está a 2 passos do início, né? Então, andou 1, está 1 passo do início. Andou 3, está 2 passos do início. Aí essa pessoa andou 4 passos para trás. Então, ela estava aqui, 1, 2, 3, 4. Ela vai parar aqui. Agora, próximo movimento que ela vai fazer. Andou 4 para trás, vai andar 5 para frente, né? Então, onde que ela vai parar? 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando ela andou 5 para frente, ela ficou a quantos passos do lugar inicial? O lugar inicial é aqui, ela ficou 1, 2, 3 passos. Ao andar 5, ela está a 3 passos do início. Agora, observa aqui esses movimentos para frente, o que está acontecendo? Andou 1, ficou 1 passo. Andou 3, 2 passos. Andou 5, 3 passos. O que está acontecendo? A cada número ímpar que anda, você aumenta 1 passo do início, né? Primeiro número ímpar, 1. Segundo número ímpar, 2. Terceiro número ímpar, 3. Então, chegou no 29. Quantos números ímpares tem de 1 até 29? Basicamente, é isso que você tinha que calcular. Né? Você tem um número ímpar, 1 passo. 2 números ímpares, 2 passos. 1, 2, 3 números ímpares, 3 passos. 29 passos. Quantos números ímpares tem de 1 até 29? De 1 até 30 tem 30 números, né? Metade são pares, metade ímpares. Então, 30 dividido por 2, 15. Vão ter 15 números ímpares e 15 números pares. Ao andar 29, ela vai estar 15 passos do início. Ok? Quer ver isso? Olha só. Ao andar para frente, então, o raciocínio dessa sequência. Ao andar para frente, ela estará 1 passo a mais do início que na caminhada que ela fez para frente anteriormente. Traduzindo, ela vai andar sempre para frente nos números ímpares. 1, 3, 5,
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, até o 29. Os números pares são para trás, né? Primeiro número ímpar, 1 passo. Segundo número ímpar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, tem 15 mesmo. Então, bastava descobrir quantos números ímpares existem de 1 a 29. Vai até o 30, metade vai ser ímpar, metade par. De 1 a 30 tem 30 números, 30 dividido por 2, 15. Né? Então, tem 15 pares e 15 ímpares de 1 até 30. Certo? Então, ela vai estar a 15 passos do início. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Então, essa era uma questão de sequência e, no meu ponto de vista, não era uma questão tão fácil assim. Concorda? Conseguiu visualizar? Beleza? Vamos para a última questão? Última questão. Questão de matriz. Uma cidade possui 3 unidades prisionais chamadas de A, B e C. As distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das unidades, linha da matriz, a qualquer outra coluna da matriz estão na matriz abaixo. Observa-se que entre duas unidades quaisquer, as distâncias de ida e volta são diferentes, pois os caminhos são diferentes. Então, as linhas da matriz. Linha é horizontal, tá? Então, você tinha que saber o que era a linha da matriz. A linha da matriz são as horizontais. As verticais são as chamadas colunas da matriz, ok? Então, o seu trajeto vai ser sempre daqui em direção aqui. Daqui em direção aqui. Daqui em direção aqui. Sempre vai partir daqui para cada coluna. Um diretor pretende vistoriar as 3 unidades, começando em uma delas e em seguida visitando as outras 2 e terminando na terceira. A menor distância que ele poderá percorrer é de quantos quilômetros? Bom, primeiro, vamos interpretar essa matriz e ver qual que é a distância em cada caminho. Se ele vai de A até A, não precisa, né? Ele já está na A. De A até B, percorre 4 km. De A até C, 7 km, né? Então, de A para B, 4 km. Vai vir daqui para cá, 4. De A para C, 7. De B para A, 5. De B para A, 5. De B para B não precisa. De B para C, 10. De C para A, 8. De C para B, 6. De C para A, 8. De C para B, 6. Beleza. Tenho todos os trajetos aqui, de A para B, de A para C, de B para A, de B para C, de C para A, de C para B. Agora, a gente quer a menor distância que ele pode percorrer. Para percorrer a menor distância, vamos pegar os menores trajetos. Qual que é o menor número que a gente tem aqui? É o 4. Então, vamos começar do 4. Ele vai ter que ir do A para B e depois de B para C. Vamos ver quantos quilômetros vai dar. De A para B, 4. De A para B, 4. E de B para C? De B para C, 10. Então, vai ser 4 mais 10, 14. Vamos ver se tem uma menor do que essa. Qual que é o próximo número menor depois do 4? É o 5. Então, ele vai de B para A. Então, ele vai ter que ir de B para A e de A para C. De B para A e depois de A para C. De B para A, 5. De A para C, 7, né? De B para A, 5. De A para C, 7. 5 mais 7, 12. Já deu um número menor, né? Próximo número menor depois do 5 é o 6. Então, ele vai começar lá do C. Vai ter que ir de C para B e depois de B para A. Né? Então, vamos somar. De C para B, 6. Depois, ele está na B, tem que ir para A. De B para A, 5. 6 mais 5, 11. Opa, achamos a resposta. Esse é o menor possível, né? Por quê? A outra menor seria 10. A única alternativa que daria 10 seria 4 mais 6, né? 4 mais 6. É possível fazer 4 mais 6? Olha só, 6 de C para B, 4 de A para B. Não tem como fazer esse caminho de C para B e depois de A para B. Por quê? Tá? Os dois caminhos estão indo, os dois para o mesmo lugar, estão indo para B, né? Tinha que ser intercalado. Então, não existe essa combinação possível de C para B e de A para B. Então, não dá para somar 4 mais 6. O menor caminho vai ser mesmo, então, 11 quilômetros. Essa é a resposta dessa questão. Entendido?
dúvidas, perguntas. Assim a gente chega ao fim deste vídeo. Curtiu o vídeo? Deixa o like aí do vídeo. Compartilhe esse vídeo nos grupos de estudo, tá todo mundo querendo ver essa prova. Se você quiser aprender mais, veja os links que eu separei para você. E se ainda não se inscreveu na Central dos Números, inscreva-se já. Qualquer prova que você quiser ver corrigida aqui no canal, só mandar um e-mail para a gente, centraldosnúmeros@gmail.com, beleza? Mais bons estudos e até a próxima.